Olá pessoal, oração da madrugada, agora são 4 horas e 25 minutos. Graças a Deus, estou aqui para orar por você, pela sua vida e também da sua família. Não é muito fácil levantar de madrugada para orar, vocês sabem muito bem disso. O despertador toca, você tem vontade de ficar um pouquinho mais, mas o dever chama, é dever nosso de orar. Temos que encontrar tempo e alguma maneira para orar e falar com Deus, porque a nossa vida depende da oração. Eu estou aqui especialmente para orar, assim como fazia Jó, levantava-se de madrugada e orava com propósito. Eu tenho intenções, sim, de orar por você e é por esta razão que eu estou aqui. Vou continuar orando com o Salmo 106 e convido você para participar desta oração comigo e também compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ter esta oportunidade de orar comigo aqui nesta madrugada com o Salmo 106 e também deixa o seu like para o engajamento do vídeo e também o seu pedido de oração aqui embaixo, no campo dos comentários, você escreve o seu pedido de oração. Se puder ser específico no pedido, vai facilitar bastante para que nós possamos orar, eu possa orar de forma mais direcionada por você, assim como fez a dona Irani Dias, que pede oração para a sua filha Alana. Ela precisa de ajuda com a sua filha Alana. Eu vou orar daqui a pouquinho pela Alana, filha da Irani Dias. Vamos para o Salmo 106, hoje dos versos 6 a 12. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as suas maravilhas, não se lembraram da multidão das suas misericórdias. Foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram, que lindo, nas suas palavras e lhes cantaram um hino. É o versículo 12. O salmista, que não sabemos quem foi, mas escreveu este salmo para lembrar o povo, para que o povo pudesse cantar publicamente a Deus, cantar louvores de forma pública a Deus, começa esta sessão dos versos 6 a 12, dizendo no verso 6, pecamos como os nossos pais. Pecamos à semelhança dos nossos antepassados. Cometemos iniquidade, procedemos mal. Reconhecimento, a confissão de pecado. O salmista reconhece que eles pecaram contra o Senhor. Este versículo trata-se de um salmo de penitência, um salmo comunitário, porque ele diz, pecamos. Ele não diz, vocês pecaram, vocês se distanciaram, se afastaram de Deus. Ele diz, nós pecamos. Ele assume a responsabilidade, é o reconhecimento nacional de que o povo se afastou de Deus. A conexão geral. É a conexão da geração daquela época com os pecados dos seus pais. Uma situação absolutamente angustiante
em que o salmista escreve, reconhecendo, se colocando diante de Deus, arrependido, porque eles pecaram. A nação estava enfrentando problemas difíceis naqueles dias, porque o povo se afastou de Deus. Teria aquela geração que sofrer os infortúnios e juízos que Deus fizera recair sobre seus ancestrais? Sim, a resposta é sim. No momento em que o salmista escreve este salmo, e no verso 6, o reconhecimento de que eles se distanciaram de Deus, não é o tempo do cativeiro. Isto aconteceu antes do cativeiro. Deus sabia que o seu povo abandonaria a fidelidade à palavra de Deus por várias vezes, como aconteceu durante a história do povo de Israel. E assim mesmo, ele os salvou por amor a quem? Por amor ao seu próprio nome. O cruzamento, por exemplo, das águas do Mar Vermelho não foi mencionado no Salmo 105, mas foi incluído aqui. Então, creram. O povo vivia perdendo a confiança em Deus, mas tinha momentos de fé repentina, verdadeira, e realizava sinceros atos de louvor. Certamente este salmo foi escrito no tempo em que Davi era rei de Israel, governou Israel por 40 anos, e nesse tempo, provavelmente, este salmo foi escrito, assim como foi escrito o Salmo 105, especificamente quando a Arca da Aliança foi trazida de volta para a nação de Israel, para Jerusalém. Assim também, este Salmo 106 foi escrito no tempo em que Davi era rei de Israel. Em outros momentos, de vez em quando, o povo se colocava diante de Deus reconhecendo seus pecados. Mais especificamente, uma pessoa ou um grupo de pessoas que se colocava diante de Deus, dizendo, pecamos contra o Senhor. E Deus já sabia, por exemplo, em 1 Reis 8:47, o Senhor Deus diz, e na terra onde forem levados cativos, eles caírem em si, Deus falando já antecipadamente a respeito do cativeiro babilônico do povo, e se converterem e se multiplicarem na terra do seu cativeiro, dizendo, pecamos, praticamos perversidade, cometemos maldade. O Senhor Deus falando de antemão que o povo, lá no cativeiro babilônico, ia se colocar diante de Deus, reconhecendo que pecaram, que praticaram perversidade e que cometeram maldade, e por isso, por aquela razão, estavam na terra da Babilônia, terra do cativeiro. E no livro do profeta Daniel, já de forma específica, ele fala exatamente aquilo que Deus falou, profetizou de antemão. Daniel disse, nós pecamos, cometemos maldades, agimos perversamente e fomos rebeldes por termos nos desviados de teus mandamentos e de teus juízos. O profeta Daniel, lá no cativeiro, lá na Babilônia, profetizou, ou melhor, reconheceu, se colocou diante de Deus, assumindo a responsabilidade nacional. Ele não diz, o meu povo pecou, os nossos antepassados pecaram e por isso estamos aqui. Não, ele assume. Quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ainda era um jovem. E aqui ele está reconhecendo, lá na Babilônia, onde vivia, reconhece que pecaram contra o Senhor. É muito importante a gente reconhecer. Temos dificuldades de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Temos muitas dificuldades. Reconhecer que falhamos, que foi mal. Nos nossos relacionamentos, dificilmente reconhecemos. Justificamos de todas as maneiras para não reconhecer. Usamos argumentos, somos criativos em criar argumentos, em justificar, em racionalizar. Temos dificuldade de dizer, errei, pequei, sou falho. Sou falho
sou pecador. Mas como isto facilita a vida? Como reconhecer quem somos? Reconhecer com responsabilidade e com propósito, não reconhecimento leviano para justificar que precisa continuar a errar e continuar a fazer a mesma coisa. Esse tipo de reconhecimento não vale. O reconhecimento sincero, responsável, com propósito de dizer: eu preciso de mudança, eu preciso tomar um novo rumo, eu preciso alinhar a minha vida com a palavra de Deus, com o que é certo, com o que é reto, com o que é justo, como eu orei na oração da madrugada anterior. Tenho que alinhar a minha vida com o padrão bíblico, com o padrão de Deus. Esse tipo de oração é muito importante, esse tipo de reconhecimento é necessário. E é exatamente isto o que o salmista está dizendo aqui no verso 6. Pecamos à semelhança dos nossos antepassados. Os nossos antepassados imediatos cometeram maldade, iniquidade, procederam mal, e é por isso que nós estamos nessa situação. Bem-estar social, o bem-estar pessoal, o bem-estar familiar, o bem-estar conjugal, o bem-estar da nossa vida em todas as áreas depende da nossa obediência. Às vezes não temos clareza, às vezes você pode não ter clareza a respeito do que tem que fazer, da maneira certa de fazer, mas aquelas coisas que nós temos clareza, sabemos o que é certo e o que é errado, é necessário obedecer o que a Bíblia diz, o que a Bíblia manda. Verso de número 7, seguindo até o 12, começa a descrever exatamente o momento em que o povo atravessou o Mar Vermelho. Nossos pais, verso 7, no Egito, não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Moisés realiza sinais e o povo também ainda com o coração endurecido, mas no final das contas o povo foi convencido de que Moisés estava ali pela mão de Deus para tirar o povo. Eles tomaram confiança e tomaram gosto pela ideia de sair dali, sendo que eles tinham orado, vinham orando durante 400 anos, pedindo a Deus que desse livramento ao povo, porque o povo estava sendo oprimido no Egito. Eles vinham orando desde muito tempo, e quando Moisés chega para tirá-los, eles dizem: não, nós não vamos. Que coisa terrível, que coisa terríveis. Diante dos milagres, dos sinais, dos 10 sinais maravilhosos que Moisés realizou pelo poder de Deus ali no Egito, eles foram convencidos e saíram. E quando chegaram diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho, o obstáculo, como que eles vão passar para o outro lado? Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram. Deus os salvou por amor do seu nome para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e ele secou. Eles não tinham como atravessar e Deus cortou as águas, fazendo parede de águas dos dois lados, e eles passaram a pé enxuto. Que coisa extraordinária! Que fenômeno extraordinário aquele! E eles atravessaram, passaram pelos abismos, como se fosse por um deserto seco. Uma multidão incontável de pessoas, uma multidão enorme atravessou o Mar Vermelho. E o verso 10, salvou-os das mãos de quem os odiava. O Egito, o povo egípcio, odiava a nação de Israel, odiava o povo de Deus, os hebreus, e os resgatou do poder do inimigo. Deus arrancou das mãos dos seus adversários, dos seus opressores, porque o povo estava no Egito sendo oprimido há muito tempo, há vários séculos. Por inveja, por ódio, o povo egípcio se tornou o maior inimigo do povo hebreu, e Deus o arrancou dali. Verso 11, as águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. O exército imenso de Faraó
atravessou, seguiu atrás, por dentro daquele caminho, daquelas paredes de água, as duas paredes de um lado e do outro, formando um corredor. O exército, quando chegou ali na praia, viu que o mar estava aberto e o povo já estava do outro lado, terminando de atravessar. O exército entrou, e entrou aquele exército imenso, e as águas se fecharam, e eles morreram afogados. Verso 11, as águas cobriram seus opressores, e nenhum deles escapou. Então creram, o povo creu nas palavras de Deus e cantaram louvor. Miriam, irmã de Moisés, pegou um instrumento de música e começou a cantar pela praia do outro lado, e o povo seguiu cantando e louvando a Deus pela aquela grande maravilha que o Senhor realizou na vida dela. É tempo de cantar, tempo de cantar. Na sua vida está chegando o momento de você cantar louvores a Deus, conhecer as maravilhas de Deus na sua vida. Deus tem feito coisas extraordinárias na sua vida. Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida. Deus tem resolvido questões na sua vida muito difíceis. Você sabe que é Deus, então louve a Deus. Louve a Deus, cante louvores, declare, fale disto, vibre com isto, vibre com a vitória que Deus está dando a você. Já outras pessoas estão no caminho, estão terminando de atravessar o Mar Vermelho, ainda não atravessaram completamente, ainda estão no corredor, dentro do Mar Vermelho, com água de um lado e do outro, mas você vai conseguir atravessar, você vai conseguir chegar do outro lado. Quando a sua bênção, quando você chegar do outro lado, vai ser o momento de você cantar louvores a Deus. O salmista escreveu este salmo para que o povo pudesse cantar publicamente e continuar vibrando. Essa geração do tempo do salmista precisava saber destas coisas, precisava lembrar destas coisas, dos feitos de Deus na vida do povo. Nós vivemos dias em que até mesmo os cristãos não se lembram das coisas que Deus faz, não trazem à memória os feitos extraordinários do Senhor, não trazem à memória o maior feito da história da humanidade, que foi a obra da redenção realizada por Jesus Cristo, morrendo na cruz. Deus enviou o seu Filho ao mundo para realizar a obra da salvação, a obra da redenção. Os cristãos têm se esquecido até mesmo disso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro. Eu oro primeiramente pela dona Irani Dias, que pede oração para a Alana, sua filha. Eu não sei do que se trata, ela não escreveu aqui o motivo de forma específica. Mas o Senhor sabe o que está acontecendo com a Alana, o que está acontecendo com esta mãe e com esta filha. O Senhor sabe exatamente, e por isso eu oro, Pai, para que o Senhor possa atender o desejo do coração desta mãe. A semelhança daquela mãe Ciro-fenícia que vai aos pés de Jesus e clama socorro pela sua filha. Esta mãe aqui também está pedindo ajuda para Alana. O Senhor pode fazer isso. O Senhor é poderoso. Age na vida da Alana, seja o que for, Deus, seja qual problema for, qual situação está acontecendo, no nome de Jesus, coloque as suas mãos sobre ela e abençoe. Abençoe aquelas pessoas que estão comigo aqui no vídeo, orando, participando, acompanhando e também atentas ao que está acontecendo aqui na oração da madrugada, que o Senhor venha ao encontro delas. Senhor, coloque o louvor na boca delas. Senhor, faça chegar o fim do choro, da angústia, do sofrimento, tantas angústias, ó Deus, que as pessoas passam. Faça chegar ao fim de tudo isso e elas possam vibrar diante de Deus, cantar louvores diante de Deus,
por causa da vitória, por causa do socorro presente do Senhor. Pai Santo, abençoe cada pessoa que está comigo aqui neste vídeo. Eu não sei, Deus, qual o problema delas, mas com certeza o Senhor sabe. Mesmo sem eu saber, eu oro por elas, porque a minha missão aqui nesta madrugada é orar pela vida delas e colocá-las diante do Senhor para que o Senhor entre com providência. Também que elas possam cantar louvores ao Senhor mediante o milagre do Senhor na vida delas, a semelhança do povo de Israel depois de ter atravessado o Mar Vermelho a pé enxuto. Abençoa a sua igreja, Deus, para que jamais venha se esquecer dos feitos de Deus. Os cristãos possam guardar na memória os feitos de Deus, desde Gênesis capítulo 1, com a criação do mundo, até hoje, o que o Senhor tem realizado. Ó Senhor Deus, no nome de Jesus, cuida da sua igreja para que venha cumprir o seu papel neste mundo, o seu papel missional, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também o seu papel cultural, o mandado cultural de Deus em ser sal da terra e luz do mundo, em ocupar os espaços da sociedade, salgando e sendo luz, ocupar cada área da sociedade. Ajuda a sua igreja, ó Deus, a cumprir o seu papel missional e o seu papel cultural, o mandado missional e o mandado cultural. Cuida da sua igreja, em o nome de Jesus Cristo, para que, ó Deus, ela venha cumprir o seu papel. Semelhança do povo de Israel que de vez em quando caía em si e dizia: pecamos contra o Senhor. A igreja também possa se colocar diante de Deus, o povo do Senhor, os cristãos venham se colocar diante do Senhor, reconhecendo que pecamos, que nos distanciamos. Vivemos dias que a igreja está tão distanciada, meu Pai, tão afastada de Ti. Ela abraçou o humanismo, o Baal, o grande Baal da modernidade. Ela abraçou as doutrinas de Baal, doutrinas diversas e contrárias à palavra do Senhor. Os cristãos abraçaram, estão abraçadinhos com Baal. Eles precisam se arrepender dos seus pecados e se voltar somente para a Bíblia, para a visão bíblica de mundo, para a doutrina bíblica, a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais com as pessoas, seus amigos. Manda, porque elas precisam também orar de madrugada comigo. Deixa o seu motivo de oração aqui embaixo. Se puder, seja bem específico. E também deixa o seu like. Marca o joinha que tem aí para o engajamento do vídeo. E a gente se encontra na próxima oração.